Aviso: esta história trata de violência doméstica e perseguição. Algumas cenas podem ser sensíveis. Ela pensou que seria um fantasma, alguém que se esvaía nas estações, esquecida, sem peso. No reflexo embaçado do vidro do metrô, o rosto de Erita estava marcado pela noite anterior. Uma sombra arroxeada sob um olho, a roupa amassada, o cabelo grudado ao pescoço. A cabeça vibrava com o som do túnel. Através do metal e do concreto vinha sempre aquela sensação de descolamento, como se o mundo real fosse uma coisa que ela observava de longe. Aos 28 anos, crescida num orfanato que ensinara resiliência como sinônimo de invisibilidade, ela carregava no corpo as lições sobre não ocupar espaço. Sentar erguida significava chamar atenção, falar demais, criar problema, reclamar, provocar o castigo. A estação engoliu o trem com um sopro. Luzes fluorescentes faiscaram, rostos passaram em sequência como cartas. Erita segurou a bolsa como quem segura um segredo e tentou desaparecer entre as pessoas. Mas havia olhos. Sempre havia. Um homem ao fundo olhava com a paciência de quem lê uma placa. Outro, no canto, rosnava com a animação do predador. E então apareceu Jerry Hudson, do tipo que não precisava entrar em um trem para ser ouvido. Sua presença era agressiva como um sinal de trânsito que não se apaga. Ele varreu a plataforma com a expressão de quem está verificando se algo é seu. Erita sentiu o corpo apertar. Aquela voz que havia inventado multas, insultos e promessas de abandono era uma sombra que acompanhava cada avanço. Ela sabia como Jerry observava. Não era só ciúme, era uma leitura clínica de domínio. Na cabeça dele, ela era uma propriedade que fugira de um contrato. No fundo de si, o medo reagiu com as memórias curtas, a mão no pulso que não lhe pertencia, as palavras que empurravam para a invisibilidade. A estação era fria. O ar cheirava a metal e chuva. Ela avaliou possíveis rotas de fuga. A saída principal estava lotada. O outro lado do cais era uma série de vagas para quem não queria ser visto. Quando Jerry deu 2 passos em direção à cadeira onde ela estava, o trem soltou um som longo, uma nota baixa que fez os corpos se alinharem como se um maestro tivesse batido o compasso. Jerry sorriu de forma predatória. Antes que a palavra pudesse sair da garganta dele, um homem se ergueu e ocupou o espaço ao lado de Erita, como se aquilo fosse o ato mais natural do mundo. Era Jim Lee. Não havia alarde na entrada dele, só um terno escuro que se movia com precisão e uma tatuagem de dragão que insinuava poder sob a gola da camisa. O rosto era calmo, quase clínico. Os olhos avaliavam como quem marca pontos num mapa. A mão pousou levemente sobre a dobra do assento e a presença se espalhou. O espaço ao redor ficou mais quieto, como quando o vento para diante de uma rocha. Jim observou Jerry com uma indiferença que era sua arma. Ele não falou, não precisou. O silêncio era uma sentença. Jerry deu meia volta, não por medo do confronto físico, mas porque naquele instante ele soube que estava sendo medido por um código que não controlava. Erita, sentada entre o trem balançando e o mundo que a queria pequena, sentiu algo estranho. Não alívio, não gratidão automática, mas surpresa. Um homem tinha impedido que sua antiga vida a alcançasse naquela plataforma. Ele não a tocou. Ofereceu um olhar que não pedia nada além de reconhecer. Você existe. Quando o trem parou, Jim segurou o cabo com a mão e falou pela primeira vez, baixo, quase uma instrução. Venha comigo. Era simples. Não havia promessas. Não havia relatos heróicos. Havia logística. Saída discreta, carro, calor. Erita hesitou. Hesitação era um luxo perigoso. Ainda assim, quando os olhos do agressor se cruzaram com os dela e com os do homem ao seu lado, ela escolheu a porta que se abria. Se você quer ver para onde essa fuga vai, fica comigo. O carro que aguardava fora do túnel não era um carro de luxo ostentatório.
era um automóvel com blindagem que falava de intenção e neutralidade. Dentro, o ar tinha cheiro de cedro e couro. Jim Lee não perguntou sobre o casamento. Ele a observou com atenção médica, notando cada detalhe que contaria mais tarde aos homens que cuidariam do esconderijo. Erita tentou responder com palavras curtas, como sempre fizera, mas as palavras saíam cheias de pequenas fissuras. No assento de passageiros, a cabeça ainda retinha ecos. A estação, a multidão, a fisionomia satisfeita de Jerry. Tudo o que Jim dizia era uma bússola que apontava para um possível norte. Você pode ficar por um tempo. Temos regras. O prédio se erguia como um monólito no horizonte da cidade, vidro e cimento. Uma torre que parecia projetada para observar o mundo inteiro. Jim chamava aquilo de den. Não como uma caverna, mas como uma sala de comando. Monitores alinhados, painéis de controle, mapas, uma equipe silenciosa com fones. A entrada era discreta. Os elevadores desciam para pisos que a cidade comum não alcançava. Erita sentiu uma náusea peculiar ao atravessar os corredores. O mesmo prédio que prometia abrigo parecia ao mesmo tempo uma fortaleza que a convertia em uma peça, em um tabuleiro maior. O penthouse era amplo e cinzento, com janelas que lançavam sobre a cidade um mosaico de luzes como fragmentos de um mapa perdido. Homens com rostos duros fizeram uma curta reverência e se afastaram. Havia disciplina no ar. Ninguém falava alto sem necessidade, ninguém tocava sem aviso. Erita ficou parada na porta da suíte que lhe foi indicada, observando o toque de luxo e a precisão das coisas. Um conjunto de toalhas dobradas, remédios dispostos por ordem, uma pequena caixa com produtos de cuidado pessoal e um espelho grande que parecia convidá-la a encarar algo que evitara durante anos. O espelho a olhou de volta sem piedade. Erita pegou a toalha e pressentiu que o momento do banho seria um ato de intimidade com si mesma que deveria ter acontecido há muito tempo. A água caiu, quente, levando a sujeira da pele, mas não as marcas na memória. No espelho, ela viu mais que um rosto ferido. Viu o espaço vazio que o orfanato deixou. A lição de que ser pequena era sobreviver. No reflexo, a cicatriz do silêncio. Aulas sobre esconder histórias ameaçava dominar. Mas ali também havia algo mais. Uma linha de decisão, uma fissura por onde entrava a luz. Jim não era um homem que falava sobre sentimentos. Suas conversas eram sobre posições, como andar, como olhar, como ocupar espaço sem pedir permissão. Nos primeiros dias, ele apareceu como uma figura distante que entregava ordens com a solenidade de um diretor. Postura, dizia ele simples, quando a via encolhida. Olhe. Ele repunha as palavras como se estivesse rearrumando peças de um dispositivo. Presença funcionava como defesa tanto quanto um muro. A disciplina que propunha não era violência, era treino de corpo e de mente. Aprender a ficar de pé era, por vezes, mais revolucionário que aprender a usar um punho. Os exercícios eram estranhos e precisos. Erita caminhava pelos corredores com o tronco ereto, como se houvesse sensores no seu centro. Parava diante de uma parede de vidro e mantinha o olhar fixo até o desconforto se tornar controle. Em uma sala com espelhos, Jim trazia um copo de água e dizia que o equilíbrio vinha de saber beber a calma sem encharcar-se de medo. Uma instrutora de postura, uma voz que vinha da prática e não da piedade. Havia também treinos para o ouvido. Como ouvir o ambiente sem reagir. Como medir as intenções no ritmo dos passos. Em vez de ensiná-la a lutar, ele a ensinava a ser inconfundível. Uma presença que não implora por espaço. Houve falhas. Na primeira vez em que tentou manter o olhar no espelho, as mãos de Erita tremeram e o mundo girou para as memórias. Flashes curtos vinham sem aviso. Jerry empurrando palavras, a humilhação no quarto que antes fora seu.
Jim assistia de longe, impassível, e depois dava instruções nunca ditas com violência. Respire, sente-se, conte. Pequenas táticas de controle que soavam quase terapêuticas. Ele apresentava situações em que alguém a observava e ela devia simplesmente existir sem se diminuir. A progressão era lenta, uma semana de pequenas vitórias e recuos, até que, sem alarde, as sombras começaram a perder a nitidez. A convivência com o aparato que protegia o prédio exigia que Erita percebesse o lado mais sombrio daquela proteção. O Den era uma máquina de eficiência. Pessoas que se comunicavam em códigos, monitores com vídeos da cidade, planilhas com rotas, contatos, pagamentos. Não havia glamour nos microfones, apenas disciplina. Jim, no comando, mantinha uma postura de governante calculista. Em suas raras falas a Erita, falava da cidade como de um organismo que se alinha por relações de força. Aqui não protegemos inocência, disse uma vez. Protegemos pessoas que têm valor estratégico. A proteção tem preço. Havia economia de palavras e juros morais. Erita absorveu a ambiguidade sem romantizá-la. Segurança ali vinha às custas de decisões que ela talvez discordasse no futuro. Por ora, era um abrigo. A transformação física foi acompanhada por pequenas derrogações do modo antigo de viver. Ela recebeu roupas sem o odor de suor e medo. Aprendeu a escolher uma jaqueta que afirmou sua silhueta. Aprendeu a responder com frases curtas quando era instigada, a não explodir em defesa quando olho por olho já não pagava. A potência vinha da calma. Um olhar que dizia, não me toque, sem uma palavra. Jim assistia a isso como se calibrasse um instrumento. Ele não a parabenizava. Havia respeito contido, como se dissesse, trabalho feito. Se do lado deles, o Den construía defesas mais mecânicas, do lado de Jerry as coisas desmoronavam. A raiva é um animal que se esgota quando não encontra alimento. Depois da plataforma, a humilhação virou obsessão. Ele tentou ligar, enviar mensagens, seguir rotas. Mordido pelo orgulho ferido, começou a se envolver com pessoas erradas. No submundo da cidade, movimentos financeiros que antes eram discretos tornaram-se desesperados. Empréstimos, favores, alianças com facções que não se importavam com o que o conduzia, apenas com a utilidade momentânea. Jerry fez acordos ruins, vendeu informações, ofereceu nomes, fez promessas que não podia cumprir. A decadência dele não foi uma cena corrida. Foi uma série de decisões corroídas por ódio e vergonha. Houve encontros de madrugada em cafés que cheiravam a metal e fumaça. Um homem de roupas gastas, líder de uma facção rival, ofereceu recursos em troca de uma vantagem que Jerry prometera. Traga ela para nós. Traga sua humilhação. O preço era a traição de outros pequenos favores que Jerry mantinha como crédito. Ele aceitou. A histeria cruel que o movia substituiu o medo. Em suas noites, a imagem de Erita erguida no espelho o punha em fúria. Ele deixou de ser calculista, tornou-se errático. No Den, as telas marcavam movimentos, monitores captavam padrões. Havia uma grid de câmeras, contatos, pontos cegos mapeados e a equipe de segurança sempre em turno. Jim analisava tudo como se fosse um relatório. Sua origem coreana era mencionada por ele apenas quando necessário. Ele contava a Erita uma vez que crescera entre regras firmes e uma noção de disciplina que atravessara sua prática de liderança. Cultura não prende um homem, disse ele seco, mas nos dá ferramentas. Era um comentário sem arrogância, uma explicação mínima para não alimentar estereótipos. Jim Lee, o homem, era uma soma de práticas e escolhas que nada tinham a ver com uma nacionalidade. E Erita entendeu que ele era apenas um indivíduo entre muitos, com códigos próprios. Enquanto isso, noites de vigilância mostravam Joel, um dos analistas, enviando alertas sobre movimentos atípicos.
Não eram apenas olhos, eram rotas, transações e mensagens. A facção rival fazia massagens políticas no submundo, testando fechaduras e criando distrações. Jerry, em sua pressa, deixou rastros, recebeu um pagamento por transferência que não havia necessidade de existir. Telefonemas noturnos com sotaques cortantes, promessas registradas em conversas interceptadas. Cada assinatura era uma linha que ligava a presença dele ao plano de ataque. Jim ordenou reforços discretos. Mais homens nas portas, rotas alternativas, códigos de entrada renovados. Erita observava tudo, não por curiosidade mórbida, mas por necessidade. Saber era parte do controle. Aprendeu a ler mapas e entender pontos de fuga. Participou de reuniões de segurança em que palavras como probabilidade e contingência substituíam banhos de afeto. Havia, contudo, um cuidado deliberado para que ela não se transformasse em peça técnica. Sempre havia momentos para pelo menos existir como pessoa. Um jantar simples, uma conversa sobre o sabor de café, um silêncio compartilhado diante de uma vela. Os dias tornaram-se uma montagem de treinos e de confirmações. Portas que se abriam só para quem soubesse o código. Um corredor com sensores. Um jardinzinho interno que era a única coisa inofensiva naquele penthouse. Erita ficou amiga de Mia, uma operadora noturna que a ensinou a mexer nos monitores e a ler vozes. Mia era prática, direta, e tinha o tipo de humor seco que não diminuía a gravidade das situações. Havia também Chen, um antigo veterano que mantinha a lista de contatos e que explicou a Erita, com a frieza de quem vira muita coisa, que o mundo que os protegia era eficaz, mas não incontestável. A ascensão de Jerry ao confronto final não foi uma explosão, mas uma série de erro após erro. Ele se encontrou com facções, foi rejeitado em alguns lugares por ser um homem sem peso na hierarquia e aceitou arranjos humilhantes. Cada erro foi um fio que o puxou para baixo. Em uma noite chuvosa, num armazém à beira do porto, ele ouviu pela primeira vez a voz de quem tinha mais a perder. Você traz ela, nós limpamos o resto. Havia troca de olhares que o submergiram em vergonha e esperança. Ele acreditou nas promessas porque a violência parecia a única forma de reescrever sua narrativa. O ataque foi planejado como um golpe de precisão descendente, desviar a atenção do perímetro, colocar um pequeno grupo no interior, forçar um confronto no penthouse, roubar, humilhar, reaver. A facção rival forneceu homens, lanternas e a promessa de que a cidade estaria dividida em pontos de distração. Jerry forneceu detalhes, um horário, uma rotina observada por ele, um ponto cego que, acreditava, daria entrada. Ele imaginou a vingança como um ritual de restauração de masculinidade ferida. Na cabeça dele, cada passo o aproximava de reescrever o passado. Naquele dia, as luzes da cidade estavam abafadas pela chuva. No DEM, os monitores pulavam, linhas cintilavam, operadores silenciosos enviavam relatórios. Jim teve uma hora ruim, do tipo que traz pés para o chão. Várias entradas anômalas, menções a um movimento no porto, homens sem registro. Ele diagnosticou rapidamente a possibilidade de um ataque coordenado. Em sua mente havia mecanismos: redirecionar, isolar, desativar. Ele não se deixou levar pelo espetáculo moral. Tratou tudo como problema técnico. Mas havia também algo em sua voz quando chamou Erita para a sala de comando. Um tom que ela ainda não tinha decifrado completamente. Nem revanche, nem carinho. Apenas aviso e função. Pode haver movimento esta noite, ele disse. Seus horários serão alterados. Você ficará na linha central. O lugar que lhe atribuíram era literal e figurado. No ponto que simbolicamente dava vista, sobretudo, entre monitores e uma mesa onde se poderia observar o mapa da cidade. Erita sentiu a responsabilidade como um peso íntimo. Era uma inversão de papéis, não mais alguém a ser protegida nos bastidores, mas um sinal visível para aqueles que tentassem. Ela aceitou.
Essa aceitação vinha de pequenas vitórias acumuladas que diziam: não é que eu seja invulnerável, é que tenho outra coisa agora. Escolha. As horas avançaram com a delicadeza de quem espera por algo inevitável. A primeira onda foi uma distração previsível. 2 carros colidiram propositalmente a 3 quarteirões do prédio. Informes de acidentes puxaram a polícia para um ponto distante. Isso funcionou como planejado, até que os invasores encontraram resistência inesperada. O sistema de portas reconfigurou a programação, bloqueando entradas que, segundo as informações de Jerry, estariam abertas. Homens tentaram forçar entradas secundárias e se depararam com armadilhas de contenção. Corredores com sensores, luzes que cegavam, respostas de segurança que pareciam sair de um jogo bem ensaiado. Houve um grupo que conseguiu romper o perímetro externo no nível do estacionamento. Eles subiram pelas escadas de serviço numa tentativa de infiltração. Dentro, Jim coordenava com a frieza de sempre. Seus comandos eram curtos: ordens de posicionamento, bloqueio de rotas, neutralização não letal quando possível. Ele mesmo não interveio diretamente. Sua especialidade era prever movimentos. Ao observar os monitores, ele notou algo que fez seus olhos apertarem. Jerry estava entre os intrusos. Era o rosto que ele havia visto na estação, agora circulando entre sombras, mais magro, com a tensão do desespero moldando as feições. A presença de Jerry ali transformou o ataque. Para os homens contratados, ele deixava de ser um cliente para se tornar um objetivo emocional, a promessa de um triunfo numa disputa pessoal. Isso tornou os invasores mais violentos, menos racionais. Ainda assim, o plano não estava certo. Jim ordenou que se priorizasse a proteção de Erita. Ela, posta no centro da sala de comando, sentiu os passos ficarem mais pesados, a sala vibrar com um impacto distante que reverberou através dos vidros. Havia um som de botas e metal, a cidade reduzida à sua barriga. Quando a primeira porta estourou, o modo thriller converteu-se em uma série de cenas tensas, luzes estourando, homens correndo em formação, alertas que pulavam como aves. Mas no epicentro da tempestade havia uma calma fria. Erita, com os ombros retos, observava. Era como se o mundo inteiro estivesse operando como uma peça sob sua vista. Jerry era cercado. Ele avançou por um corredor, olhos ardendo com a expectativa de retomar o que acreditava ser seu. Viu Erita através de um vidro e, pelo espanto, gritou seu nome como quem chama um animal familiar. Naquele momento, o silêncio tornou-se palavra. Erita levantou-se. Tudo o que aprendera em frente ao espelho pesou como armadura. Quando abriu a porta que a separava do corredor, ela não correu, não se escondera. Andou com a compostura que havia sido treinada. Passos firmes, olhar direto, mandíbula controlada. Jerry viu aquilo e riu, um som que tentava desesperadamente disfarçar a fragilidade. Ele se aproximou, uma tentativa final de intimidação. "Você acha que pode me destruir?" Ele cuspiu. A pergunta vinha revestida de possessão. Erita não respondeu com violência. Havia em sua resposta a precisão de quem já carregou silêncios demais. "Você achou que eu era uma coisa que você podia quebrar", disse ela. "Eu não sou sua, nunca fui." As palavras caíram como cimento. Jerry avançou com as mãos, não porque dominava, mas porque agia por impulso. Jim observava pela tela, na sala ao lado, com uma calma clínica. Ele havia preparado o desenlace. Sabia que a prova definitiva não seria a força, mas o controle da narrativa. Erita, no corredor, não cedeu ao recuo. Os homens de Jerry chegaram com ímpeto, mas se chocaram com portas que se fechavam, com seguranças que surgiam dos cantos. O plano que Jerry imaginara como simples vingança virou uma cena de desorientação. A cidade não manteve o roteiro que ele escreveu. Um dos homens tentou agarrar Erita pelo braço. Ela lembrou-se por um lampejo da mão que um dia a segurara como posse e fez algo que ninguém esperava.
manteve o olhar e disse, com voz baixa, firme, quase sem fúria, solta-me. Não era um pedido, era uma ordem. A palavra cortou como fio invisível e o homem, surpreendido pela calma, soltou. A própria reação funcionou como um teste. A outra pessoa, condicionada a respostas violentas, não sabia o que fazer com a ausência de medo. Jim entrou só quando o espaço foi de fato controlado. Ele caminhou com a mesma lentidão que tivera na estação, e na sua chegada havia uma autoridade que não precisou se impor. Jerry foi cercado, imobilizado com mínima força para evitar ferimentos desnecessários. Não houve espetáculo de humilhação física. A execução foi administrativa. Algemas improvisadas, chamadas feitas, a figura de um homem sendo removido do seu próprio teatrinho de raiva e levado para um carro que o colocaria fora daquele cenário. A derrocada de Jerry não foi cinematográfica, foi burocrática, o que a tornou ainda mais humilhante. Ele virou objeto de expediente, não de espetáculo. Antes de o carro levá-lo, Jerry aproximou-se de Erita como último ato de narcisismo. Seus olhos buscavam reacender o medo. Você vai pagar por isso, ele disse, não acreditando que a palavra poderia ferir mais do que as mãos. Erita olhou nele com uma neutralidade nova. Você já está pagando, respondeu. Havia algo de definitivo na fala, não vingança, constatação. Quando a porta do carro se fechou e os passos dos homens se afastaram, restou um silêncio que soava como um espaço limpo. Erita foi para o terraço do penthouse, onde a chuva lavava o vidro e fazia desenhos incertos nas luzes da cidade. Jim apareceu ao seu lado, a distância entre eles respeitosa. Ele não falou sobre a ação. Suas observações vinham em um tom que era menos consolo e mais perícia. Você se manteve no centro, disse. Isso é raro. Ela olhou a cidade. Sentiu o vento que viesse de qualquer coisa que fosse maior do que ela. O status havia mudado. Da mulher que fugiu no trem para a que presenciou o fim do homem que a perseguiu. Mas havia marcas. A vitória não apagara a noite que a moldara. Ainda havia episódios nas veias que voltavam como feridas. O corpo lembrava. O que mudara foi a narrativa que agora podia escolher. Jim não ofereceu promessas milagrosas. Não disse que tudo seria perfeito. Ele trouxe mais uma vez a verdade mestiça de sua proteção, custo e privilégio. Você pode ficar, contou ele, ou pode ir. O que ofereço é segurança, não santidade. Erita sabia que a proteção dele tinha um preço. Conivência silenciosa com ações que moviam a máquina do poder. Mas também compreendia que sem essa rede, os segundos da sua vida voltariam a ser terreno pantanoso. A escolha era concreta. Manter-se num refúgio com obrigações morais ambíguas ou tentar a cidade sem garantias. Ela pensou nas lições do orfanato. A fundação se constrói tijolo por tijolo. Erita passou a entender a própria história de abandono como base, não como sentença. Ser órfã, aquilo que Jerry usara contra ela, poderia virar um nome novo, alguém que aprendeu a levantar a própria casa. Não porque a violência a tornou forte por si só, mas porque, ao escolher resistir, ela formou uma determinação que era sua. A reconstrução seria longa. Haveria dias em que acordaria e tudo pareceria tão leve quanto antes, e outros em que a noite traria memórias indigestas. Jim não poderia apagar isso. Nem a proteção dele deveria ser confundida com cura. A cidade continuou a pulsar sob o penthouse. O Den não desapareceu. O sistema de proteção voltou a um modo de operação rotineiro. Jim retomou suas tarefas, coordenando rotas, gerenciando riscos, mantendo uma maquinaria que, embora eficiente, também cobrava. Erita se reuniu com Mia e Chen. Falava sobre planos mundanos, escolher novas rotas, uma pequena pasta com seu nome, um registro modesto. O mundo laico lá fora precisava de burocracia e papéis.
Dentro, a si mesma, ela começou a registrar coisas que não eram apenas sobrevivência. Um livro lido, um jantar que gostara, um corte de cabelo que a fazia sorrir. Pequenas marcas de humanidade que o abuso havia tentado apagar. Nos dias que seguiram, visitantes vieram ao penthouse. Pessoas que tratavam Jim com uma mistura de respeito e cautela. Reuniões curtas, números trocados, um linguajar que não buscava sangue, apenas resultados. Erita, agora mais apta a ser vista, observava o jogo com curiosidade contida. A ambiguidade moral de Jim não desaparecia. Ela estava sempre ali, uma sombra ao lado do abrigo. Mas havia também uma lição valiosa e crua. Segurança é muitas vezes provisória e vem em pacotes que a moral pura não teria pensado em enviar. Algumas semanas depois, num começo de manhã banhado por luz tênue, Erita caminhou sozinha até a janela que dava para o mar da cidade. Tinham removido Jerry de seu caminho, mas não das consequências. Ele estava distante e arruinado, reduzido à sua própria ruína emocional. A justiça que o havia tirado de cena fora, em grande medida, uma ação que alguém pegou para si. Jim e seu grupo não eram a polícia. Eles executavam uma proteção paralela. Era um fato que trouxera conforto imediato e um custo que só o tempo mostraria. Erita pensou na metáfora que Jim usava às vezes. O dragão não era só uma criatura de violência, mas um guardião que incutira ordem. Ela compreendia a imagem com um entendimento novo. Em seu corpo, a tatuagem do dragão que Jim mostrara, discreta e antiga, deixou de ser apenas símbolo de poder. Tornou-se lembrança de que não há pureza nas alianças que salvam. Havia, contudo, um valor inegável. A escolha de permanecer viva e de, aos poucos, construir uma base própria. O que ficou por fim foi a percepção de que sua vida não seria redimida por uma única ação final. A fuga do casamento violento foi o começo, não a solução. Enfrentar o perigoso líder da máfia da Coreia, Jim Lee, não era apenas um duelo de forças, era uma negociação de agência. Ela escolheu com olhos abertos. Sabia que a presença de Jim podia aplacar outros predadores, mas também sabia que protegê-la implicava aceitar algumas sombras. No espelho daquela manhã, Erita desenhou um sorriso que parecia mais real. Não era um sorriso de vitória sobre o mundo, era um sinal de reconhecimento de si mesma. Da órfã que aprendera a desaparecer, restava uma mulher que, por decisão e por treino, recusava mais se esconder. A fortaleza que ela construía vinha de disciplina, de aliados ambíguos e de pequenas certezas. Um lugar seguro para dormir, pessoas que a olhavam como ser humano e a habilidade recém-descoberta de existir sem pedir desculpas. A cidade, vista do alto, parecia um mapa onde as sombras e as luzes se conversavam sem fim. No reflexo do vidro, Erita levou a mão ao ombro e sentiu a pele, lembrança e sinal de que o corpo ainda lembrava, sim, mas também que era capaz de aprender outros traços. A mentira que Jerry contara, de que ninguém a buscaria porque ela não tinha pessoa, havia sido reescrita. Ela estava sendo procurada, porém não como coisa, e sim como alguém que merece lugar. Jim do lado observou sem necessidade de palavras. Sua expressão não ofereceu absolvição. Era um entendimento de quem sabe os custos do que se oferta. Ele não era herói em nenhuma história clássica. Era um homem que oferecia abrigo contra tempestades em troca de uma moeda que muitas vezes é invisível. Lealdade, silêncio, compromissos morais. Erita aceitou com os olhos abertos. Não porque ele era o único caminho, mas porque, naquele ponto da sua vida, a proteção dele permitia que ela acumulasse forças para talvez um dia sair para o mundo com menos riscos. Ao fechar a janela, a última imagem que ficou foi o eco do trem no túnel, um som que lembrava o princípio da história. Mas dessa vez, no lugar do fantasma, havia algo sólido, um corpo que decidira se afirmar.
A cidade continuou sua música de concreto e chuva, de portas e cadeados. Erita mudou de lugar na partitura. Não era só vítima nem só protegida, era alguém em processo. E enquanto a noite se aproximava e as luzes acendiam como pequenos faróis, ela soube que sua escolha tinha um preço e um valor. O dragão, a fortaleza, o espelho, tudo aquilo fazia parte de sua reconstrução. O perigo do líder da máfia continuava ali, grudado ao tecido da proteção, lembrando que o mundo real não oferece soluções limpas. Mas havia, finalmente, uma coisa que Jerry não poderia mais tirar. A voz dela, usada uma vez e para sempre, para dizer "solta-me" e não abaixar a cabeça. Se esta história mexeu com você, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir que sair da escuridão é possível, mesmo que o caminho seja cheio de sombras. Algumas noites depois, quando as luzes da cidade pareciam mais suaves, Erita voltou ao metrô. Não para desaparecer, mas para observar a passagem das pessoas. Ela sentou-se, não encolhida, mas com uma postura que cortava as distrações. Havia no reflexo do vidro o mesmo rosto que um dia fora feito para sumir. Agora havia marcas que eram história, mas também havia escolhas que eram futuro. O trem entrou no túnel e o som familiar farejou memórias. Ela não recuou. Olhou em volta e por um segundo reconheceu que a cidade estava cheia de outros fantasmas, outros que talvez precisassem de uma mão. Não era seu trabalho salvá-los todos, mas era sua decisão agora, existir com presença. No fim, a história de Erita não é a de uma mulher que encontrou um salvador sem custo. É a história de uma que escapou de um casamento violento e, ao se abrigo sob a sombra de um perigoso líder, confrontou o preço da proteção. Ela renasceu em fragmentos. Parte que aprendeu a ser vista, parte que aprendeu a ler as redes que a envolviam, parte que ainda carrega o passado como cicatriz. E foi nessa multiplicidade que encontrou uma base própria, nem perfeita, nem limpa, mas sua. A cidade continuou a respirar, e ela finalmente voltou a respirar também, com controle, presença e a determinação de quem sabe que a reconstrução é trabalho diário.